Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar para vocês, quero bater um papo com vocês hoje de uma decisão que a nossa família teve de trazer os meus pais, né, no caso, para morar junto conosco. Nós trouxemos eles para morar no mês 10 de 2024 e eu quero contar sobre essa experiência incrível que está sendo para nós e qual a relação que isso tem com a Bíblia. Então fique conosco e assista esse vídeo até o final para trazer clareza sobre esse assunto que muitas vezes vai chegar um dia na sua casa e o que você deve fazer como um filho, como um cristão. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio, nós temos 20 anos de casados, nós temos 4 filhos e sempre a gente fala que nós somos discípulos de Jesus. E a gente trouxe os nossos pais, os meus pais no caso, para morarem conosco no finalzinho, como eu disse na introdução, no final do ano passado. E por que eu resolvi tomar essa decisão? Por que nós resolvemos como família? Eu quero ler um texto para vocês que está em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, diz assim, ó: Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. O 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Foi sobre este versículo. Na verdade, depois da minha conversão, como a gente vem construindo com vocês o nosso canal, a nossa cosmovisão, aquilo que a gente crê, muitas coisas mudaram, né? Eu tive que reaprender sobre educação de filhos, sobre finanças e também sobre como olhar os nossos pais. A verdade é que um dia nós iremos ficar velhos. Hoje eu vou completar, esse ano eu completo 40 anos e daqui a pouco eu vou ser um idoso também. Daqui a pouco eu vou precisar de cuidados. E esse é um assunto muito interessante, muito profundo, que a gente não para e pensa, né? Mas eu ia trazer algumas estatísticas sobre o Japão, sobre o Brasil, sobre os idosos, né? Mas depois você pesquisa na internet, eu não quero trazer estatística, depois você pesquisa aí o índice de idosos que estão no asilos. Aqui no Japão eu posso falar e sei bastante também que a grande maioria dos idosos acabam morrendo sozinho dentro de casa e depois de algumas semanas quem vai descobrir são os vizinhos, porque ele já está cheirando mal. Mas eu não quero me ater às estatísticas, depois você dá uma pesquisada por aí. Mas a verdade é que nós como cristãos, nós temos que tomar conta dos nossos pais. E esses versículos, eles dizem que é uma honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Se você, fica a dica aí, se você quer viver longos anos aqui nesta terra, honre teu pai e tua mãe. Mas aí, por que nós trouxemos ele para morar conosco? É porque a palavra de Deus também fala assim: faça aos outros aquilo que vocês querem que ele faça a vocês mesmos. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O segundo mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. E por que nós resolvemos trazer os meus pais para morar? Na verdade, esse convite eu não só estendi aos meus pais, no caso eu estendi ao meu sogro e minha sogra também, e falei para eles na velhice, né, eles já estão envelhecendo, para eles a nossa casa está aberta para eles possam vir e se sentir à vontade. E aí eu deixei a decisão na mão deles, né, para que eles possam ter um lugar que eles possam passar a velhice com tranquilidade, para que eles não acabem, sabe assim, ter que ir para um asilo, etc e tal. Mas quando ir para um asilo, eu vou falar no finalzinho. Mas enfim, por que nós trouxemos os nossos pais? Uma coisa é porque nós vemos isso na Bíblia, a honra do pai e da mãe, que nós devemos honrar os pais, e também porque eu quero ensinar para a minha geração que eles devem nos honrar também. Mas como eu vou ensinar somente falando? Eu tenho que fazer. Mas o primeiro ponto não é porque eu quero que eles façam somente comigo, que isso é bíblico, mas eu quero que eu vi isso na Bíblia, eu enxerguei isso na Bíblia. E a Bíblia fala sobre honrar os pais, a Bíblia fala para nós cuidarmos dos nossos parentes. E aí meus pais estão envelhecendo. Eu sou o irmão mais novo e eu como um filho eu simplesmente deixei e fiz a oferta para os meus pais e deixei eles decidirem o que eles deveriam escolher, né?
eu fiz aquilo, o meu trabalho como filho. Mas aí você me pergunta, Caio, mas são seus pais, né? Vão ser, de alguma forma, vão precisar de cuidados no determinado momento. Eu sei que hoje eles não precisam de cuidados ainda especiais e eu oro para que eles não precisem disso. Eles estão ali com minha mãe que está em faixa de 68 anos, meu pai na faixa de uns 65, 66. Mas não é quando eles estão precisando ou na velhice, quando eles irão precisar de fato, mas eu já trouxe eles antes, já fiz o convite antes para que a gente possa passar esse tempo junto. E por um acaso nós nos damos bem, né? Nós nos damos bem, foi a graça do Senhor, o meu sogro e minha sogra também, nós nos damos bem. Mas se nós não nos daríamos bem, eu não faria? Na verdade eu faria da mesma forma. E com meu sogro e com minha sogra, eu faria da mesma forma. Porque o evangelho não tem a ver você servir as pessoas porque você tem algum benefício com isso. Você tem alguma coisa em troca que as pessoas vão te dar com isso. O evangelho tem a ver de você tomar a sua cruz, você seguir a Jesus, você negar a si mesmo. E por a graça e a misericórdia, nós nos damos bem, eu, minha família, minha mulher, dá muito bem com a minha mãe, com meu pai, eu me dou muito bem com meu sogro e com minha sogra. Mas como eu disse, se eu não dasse bem, da mesma forma eu faria, porque isso é o que as escrituras nos dizem para fazer, honrar os nossos pais, trazerem eles para perto. Sabe, gente, eu sei que hoje talvez você é jovem e não pensa nisso, mas um dia você vai estar na meia idade como eu, e vai chegar nessas questões. Um dia você vai ser idoso e talvez você vai precisar de cuidado. E os nossos pais se sentem amados e você, imagine você na sua velhice sendo cuidado pelos seus filhos, estando perto deles, se sentindo amado, se sentindo apreciado, sabe? Eu acredito que os nossos pais deram a vida para nós no início, cuidou de nós, nos alimentou até a gente crescer e vir à fase adulta. E eu acredito que as escrituras nos dizem isso, e eu acredito que nós devemos retribuí-los também de alguma maneira, e isso é na velhice, cuidar deles, honrá-los, sabe assim, no contexto judaico aqui, os filhos honram os pais de uma maneira extraordinária, e muitas vezes no nosso país, no Ocidente, a gente não tem essa consciência como ali no Oriente, né, de ter essa consciência de cuidar dos pais. Os judeus, eles cuidam muito bem dos pais, eles honram os pais até a velhice, porque eles veem que as escrituras, eles levam muito as escrituras a sério, e nós, como os cristãos, devemos levar as escrituras a sério. Mas eu acredito que tem vários entornos, vai ter várias questões que você pode me perguntar, mas eu não me dou bem com meu pai e com a minha mãe, isso e aquilo outro. Eu peço que você ore ao Senhor, que você se coloque neste lugar e fala: Senhor, tem essas questões, ou às vezes você é o filho e a nora não se dá bem, ou você é o genro, né, você não se dá bem. Então tem todas essas questões, mas como eu falei para você, o evangelho não tem a ver conosco. O evangelho tem a ver com cumprir com aquilo que Deus nos pede para cumprir. Agora, quando não trazer os pais, quando eles, de alguma forma, eles atingem uma idade e eles precisam de cuidados médicos que você não consegue dar muitas vezes o cuidado médico. Aí sim você precisa levar eles para alguma instituição para ter cuidados médicos. E você deve levar eles sim para um lugar que está apropriado, né? Mas nesses casos de realmente de precisar de necessidades especiais que você e a sua família não consegue suprir. Mas eu acredito que fora isso, você biblicamente falando, e eu vejo isso na Bíblia, que você deve sim trazer o seu pai e sua mãe. Mas infelizmente no dia de hoje, filhos, na verdade hoje filhos são gastos, então as pessoas não querem ter mais filhos. Idosos são empecilhos também, afinal eu tô na minha carreira, eu tô vivendo a minha vida, eu quero crescer, e filhos ou idosos, eles são de alguma forma uma pedra de tropeço nos nossos caminhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você é cristão e se você está lendo a Bíblia, está lendo a mesma Bíblia que eu, e se você pegou e se deparou com esse texto de Efésios aqui, de você honrar o seu pai e a sua mãe, de você cuidar deles, se você é um cristão, você vai pensar nessa questão com muito carinho.
Então eu peço para vocês, eu estou gravando esse vídeo aqui, abrindo a nossa casa. Você sabe que o intuito do nosso canal é falar da nossa vida, abrir a nossa casa. Eu não estou fazendo isso ou trouxe meu pai para gravar um vídeo, não. Eu trouxe meu pai e minha mãe porque quando eu me converti, eu falava assim, caraca, quando meus pais chegarem na velhice, meus pais chegarem ali numa certa idade, eu vou fazer esse convite para eles, eu vou deixar eles saber que por mim, se depender de mim, eles não vão ficar sozinhos, não vão passar a velhice sozinhos, não vão morrer sozinhos. Se depender de mim, eu vou cuidar deles até o momento que eu consiga. Se eu não conseguir, eles estiverem precisando de cuidados especiais, eu oro para que isso não aconteça, mas se um dia eles precisarem disso, porque nós não estamos no controle da vida, Deus sabe de todas as coisas, eu vou buscar ajuda, aí já não é mais, eu não vou ser capaz de fazer, de cuidar deles, então eu vou ser diligente, vou buscar uma ajuda profissional. Mas enquanto eu, como filho, olhando para mim como filho, eu falei assim, não, eu tenho que honrar os meus pais. Eu falei para minha esposa também, nós devemos fazer isso com seus pais também. Então foi quando, um tempo atrás, eu também sentei o meu sogro e minha sogra e falei, ó, se vocês precisarem de nós, se vocês quiserem passar a velhice do nosso lado, nós iremos cuidar de vocês também com toda a honra, com toda a alegria no coração. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um desafio, mas nós, como os cristãos, como eu disse, o evangelho é morrer para nós mesmos, é não buscarmos os nossos interesses, é fazermos aquilo que nós queremos que os outros façam para nós. Então, de alguma forma, eu estou ensinando, eu estou discipulando também os meus filhos a eles verem na Bíblia que meu pai, ele não somente lê a Bíblia, mas ele coloca a Bíblia em prática. E um dia eles fazerem isso também conosco, né? Eles honrarem a nós, não porque nós precisamos ou porque eu estou fazendo todo esse movimento para que eles venham me trazer e cuidar de mim, não, mas é porque eu realmente vejo isso na Bíblia e eu creio nessas escrituras. Então, gente, é mais ou menos isso, tá sendo algo incrível. Como eu falei para vocês, os meus pais, nós nos damos muito bem, mas ainda assim é um desafio. Mas eu acredito que se você entende a sua posição como filho, minha esposa como nora, ali não tem conflito algum, porque é nesse dia a dia onde nós vamos viver o evangelho, é nesse dia a dia onde nós vai morrer para nós mesmos, é nesse dia a dia onde a gente vai realmente encarnar a mensagem de Cristo Jesus. E por outro lado, os meus filhos, né, eles podem passar um tempo precioso com os avós, ter esse contato com os avós, crescer com os avós. Eu cresci um pouco com meus avós por parte materna, então é algo que não vai voltar nunca mais, é algo recompensador e viver perto da família, ainda que muitos infelizmente estão cada vez mais longe, cada vez buscando seus próprios interesses, mas nós devemos levantar essa bandeira, cuidar dos nossos pais, estar próximos dos nossos familiares, não deixar eles sozinhos, e que a gente possa, em nome de Jesus, cumprir com aquilo que as Escrituras diz. E eu vou ler mais uma vez para vocês: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Então, talvez se tiver alguma coisa indo não tão bem na sua vida, pode ser que você não está enxergando que, como fala aqui, para que tudo te corra bem. Talvez você esteja negligenciando essa parte primordial e importante, que é cuidar dos nossos pais. Amém, meus queridos? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho, deixe o comentário aí, o que você pensa, o que você entende, envia para os seus amigos, para o grupo aí, se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda, nos incentiva. E muito obrigado e fique na paz do Senhor.